queria fazer minha primeira pergunta, se vocês me permitirem. Claro. Como é que você iniciou sua carreira, Diogo? Como é que você foi parar em Portugal, Alemanha, Vietnã? Como é que foi essa trajetória sua aí? Muito boa pergunta, porque é longa. Eu venho de uma cidade muito pequena, né? Então tudo começa em Acre, que tem 7 mil habitantes. Então tem pessoas que até hoje não aprenderam o nome da minha cidade, mas aí Acre. Onde fica? Fica interior de São Paulo, perto de Tupã, Marília. Certo. Tipo, a referência tem que ser cidade de 200 quilômetros para achar a minha cidade. Então eu venho de Acre e fui fazer faculdade no Paraná, na UTFPR, em Campo Mourão, né? Engenharia Civil. Na época eu até comecei na UFMT do Mato Grosso, mas eu fiz a transferência para a UTFPR. E na UTFPR, na época começou o programa, eu acho que já existia programa de mobilidade para você fazer intercâmbio fora. Então eles tinham ali, né, eles faziam acordo com o Canadá, faziam acordo com universidades em Portugal, e eu fiz a mobilidade estudantil. Aí eu estudei 1 ano em Portugal, no Instituto Superior Técnico, que fica em Lisboa. E na época também veio Ciências Sem Fronteiras, então foi até uma galera da universidade pelas ciências e foi também um pessoal pela mobilidade, né? Só que ainda faltava 1 ano para eu terminar da universidade. Então eu tive que voltar para o Brasil, terminei 1 ano na universidade, e aí abriu outro programa na universidade que era a dupla diplomação, que era para você ir fazer o mestrado em Portugal. Aí eu também me inscrevi, aí também fui. Você nem chegou a sair de lá? Você fez a faculdade e o mestrado junto ou você voltou para o Brasil? Não, voltei para o Brasil. Voltei, fiquei 1 ano, encerrei a universidade aqui e voltei para Portugal para terminar o mestrado. Porque como eu já tinha vontade de morar lá, né? Acho que o diploma já iria me dar uma alavancada nesse caminho, né? Okay. E aí fiz o mestrado na cidade de Bragança, 1 ano e meio, uma cidade fica no norte de Portugal, uma cidade muito fria. Era muito frio. Tem 35 mil habitantes também, só que a universidade lá, até vou falar um pouco dela, porque ela é muito internacional. Então, metade dos alunos desse Instituto Politécnico de Bragança é de fora. Então, foi onde eu aperfeiçoei o inglês, aperfeiçoei outros idiomas, né? Morava com uma galera da Itália, morava com meninas da Bielorrússia. Então, foi onde ali eu consegui... E o mestrado lá também ele é muito focado, como ele é muito internacional, as matérias eram em inglês, tem muitos alunos do Erasmo, né? Que é um programa de intercâmbio lá, né? Então, é uma cidade, assim, referência em Portugal mesmo, a universidade é muito boa. E o custo de vida da cidade também é um custo de vida bem bacana. Uma coisa é você estar em Lisboa é uma cidade bem cara. Hoje em dia está um pouco mais ainda, né, após a pandemia. E enquanto cidades pequenas, Portugal tem essa chance, sabe, de pessoas fazer a universidade lá com um custo de vida bem bacana, né? Aí fiz 1 ano e meio e terminei o mestrado. Ainda voltei para o Brasil, na verdade, para buscar meu diploma. Porque tem aquela coisa do pai querer ir na formatura, ver o filho pegar o diploma, né? Então, voltei para o Brasil para fazer a retirada do diploma e voltei em seguida para Portugal. E enquanto você faz também como aluno internacional, né, a universidade em Portugal, você tem um programa lá que é o Erasmus. Uhum. E eu fiz, dentro do meu intercâmbio, eu fiz outro intercâmbio. Eu fui parar na Itália, fiquei 6 meses, né? Então, eles dão essa oportunidade de você fazer tanto o intercâmbio profissional quanto estudantil. E eu fiz o profissional. Trabalhei 6 meses numa empresa na Itália. Aí lá eu trabalhava mais com modelagem de estrutura, já era em 3D. E aí, encerrando esse meu intercâmbio, né? Aí eu vou para a Alemanha. Então, eu tinha uma amiga que já trabalhava na Alemanha e ela falou, vem para cá que o mercado tá aquecido. Uhum. Só que a Alemanha tem uma questão. A Alemanha fala alemão. Então, eu ia perguntar para você isso, né? Como é que foi? Aí Porque Portugal, tudo bem. Apesar da gente ter algumas dificuldades, né? Itália era inglês. Itália tranquilo, o inglês. Era inglês, e mesmo quando você não fala o inglês, o italiano se comunica com você. Certo. Ele não se importa muito que idioma você fala. Ele vai ser entendido. Uhum. Então, a Itália traz essa facilidade. A Alemanha já não traz essa facilidade. Certo. O alemão fala, você não entendeu. Uhum. Aí já é outra questão, né? E aí eu fui para a Alemanha, na verdade fui visitar essa amiga na Alemanha e já tinha mandado currículo para a empresa que ela trabalhava, para as outras empresas e fiz algumas entrevistas. Só que realmente sem alemão, na Alemanha é muito difícil você trabalhar, principalmente na área da engenharia, né? Porque a gente faz projeto ainda, trabalha em escritório, você dá com mão de obra, né? Então tem outras áreas na Alemanha que falam inglês, mas a engenharia é muito focada no alemão. Para você trabalhar na Alemanha, você precisou mandar currículo? Como é que foi? Ou você já estava lá e ficou tudo mais fácil? Então, ficou tudo mais fácil estando lá, mas eu mandei currículo, mandei bastante currículo.
E fiz entrevista nessa empresa que a minha amiga trabalhava, fiz em outras, mas em todas eu batia no alemão. Certo. Você não fala alemão, Certo. né? Falei, então eu vou falar alemão, né? Aí eu já tinha visto na Alemanha, porque como eu já tinha o diploma e até para quem é brasileiro, eu tinha o diploma de Portugal, mas eu usei até o brasileiro para conseguir. A Alemanha, quando você chega lá com o diploma de engenharia, você tem direito de ficar 2 anos. Né? Eu recebi um certificado, um visto, né? Tirei um visto de 2 anos. Então eu consegui ficar na Alemanha, né? Então nesse período de aprender alemão, eu tinha o visto e fazia o curso de alemão e à noite eu trabalhava tipo em um restaurante. Certo. Porque também você tem direito de trabalhar 20 horas, acho que é 20 horas por semana, algo que autorizava no meu visto. Então, mudei para a Alemanha, fiquei 6 meses estudando alemão e indo para o restaurante, estudando alemão. Voltei para as entrevistas que eu tinha feito. Aí eu falava um pouco de alemão. Então, o meu oi em alemão, o meu tudo bem, o meu... já agradava os alemães, entendeu? Não que você tem que chegar lá com o alemão perfeito. Mas Mas o você, esforço, né? o esforço de você é aprender, reconhecido. de você, né? Então, eu ainda brincava com meus amigos que eu cheguei e falei hallo em alemão e fui contratado. Porque, nossa, ele fala alemão. Né? Falei hallo, wie geht's? Eles, nossa. Ele aprendeu alemão. Certo. E aí comecei a trabalhar com engenharia. Então, eu considero um período bom, porque muitas pessoas ficam lá e até, né? Então, em 6 meses, eu considero que foi um período de adaptação bacana, assim, para começar com a engenharia na Alemanha, né? E aí, no primeiro dia, vamos para o escritório, Allplan. Aí já batemos na conversa que vamos ter bastante sobre o Allplan. Certo. Eu recebi um manualzinho do Allplan em 2D. E estava todo em alemão, no caso, porque o Allplan era em alemão também. Certo. Então, eu aprendi... agora eu mexo no Allplan em 3 línguas, né? Alemão, português e inglês. Porque eu tive que me adaptar em todos os idiomas e eu aprendi o Allplan no alemão.